Bom, voltando aqui, a apostila fala somente até os herodianos e a gente vai continuar. Falei dos samaritanos agora, mas tinha um outro grupo também que eram os zelotes. Vocês já devem ter ouvido falar. Inclusive, os estudiosos vão fazer menção como Barrabás era desse partido dos zelotes, tá? Então, provavelmente, ele estava ali sendo crucificado, sendo acusado de algum crime cometido, porque esse grupo dos zelotes, ele era considerado um grupo sanguinário. A gente vai ler um pouquinho agora e vai entender. Vamos lá. A palavra zelote significa zeloso, zeloso de Deus. E Atos 21:20 vai fazer uma referência a isso. Era um grupo religioso de caráter militar e revolucionário, que se organizou se opondo à ocupação romana de Israel. Ou seja, eles não eram da paz, tá? Era um grupo religioso? Era, mas eles tinham um caráter revolucionário, tipo as Farc, tá? E eles eram de briga, eles eram de derramar sangue mesmo. Eram também sanguinários, levavam com eles um punhal escondido para atacar os inimigos. Usavam de força, violência e intrigas para alcançar os seus objetivos, que era libertar Israel do jugo estrangeiro. Eles tinham um único objetivo: libertar Israel do jugo de Roma, tá? E para isso eles faziam qualquer coisa. Tem que matar, vamos matar. Na época, Barrabás estava sendo acusado de ter matado um soldado romano, segundo os estudos apontam para isso. Eu vou colocar um estudo mostrando isso para vocês lerem com calma também. A galera que gosta de ler, gosta de saber, de ter conhecimento, vai ler e vai achar bacana o texto, porque o texto ele é bem detalhado, ele fala bastante sobre isso. Lucas 6,15 e Atos 1,13 mostram que Simão pertenceu a esse partido, caracterizado pelo fanatismo religioso. É tipo esses muçulmanos hoje que saem por aí botando bomba e matando os outros em nome de Deus. Era mais ou menos isso, gente. Era isso mesmo, eles matavam a 3x4, inimigo a gente mata em nome de Deus, porque a gente tem que libertar Israel, entendeu? Enquanto os outros grupos ficavam só na política, nas articulações, eles iam para a matança. Quando Jesus convida Simão para ser um dos 12, a sua intenção ali era mostrar para todo mundo que a sua mensagem era para todas as classes, fosse política, econômica, étnica, que o evangelho veio para promover paz a todas as classes, igualdade a todas as classes. Ele não era para promover revolta contra o império. É por isso que alguns discípulos, alguns seguidores não entendiam a proposta de Jesus. Eles achavam que Jesus veio para agora nós vamos levantar e vamos derrubar Roma. E a proposta de Jesus não era essa. Lucas 5, de 29 a 32 vai mostrar isso. Lucas 6, 17 e 19 também vai mostrar isso. Deus deseja, na verdade, que a verdade alcance todos os homens em todas as épocas. Seja ele o traficante, o bandido, a prostituta, a lésbica. A verdade precisa chegar a todas essas pessoas em todo lugar, em todo tempo. E era por isso que esses grupos não entendiam. E a gente vai ver a questão dos publicanos também quando a gente for estudar, os fariseus, os escribas, eles não entendiam isso. Por que é que Jesus tinha tanta necessidade de alcançar essas pessoas? Para quê? Para quê? Essas pessoas que ninguém queria, que ninguém via nada nelas, o que é que Jesus via nessas pessoas? Então vamos lá. 1 Timóteo 2,4 vai falar sobre isso, que essa verdade precisa chegar para todas essas pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares, não importa onde elas estejam. Se é o político corrupto que foi preso porque estava desviando verba do Estado, a verdade tem que chegar até ele também, para que esse homem seja liberto.
sabe? Aquela mulher que é a cafetina, que está aliciando meninas para o tráfico, para a prostituição. Essa mulher também precisa conhecer a verdade, ela precisa ser alcançada da mesma forma. Mas o nosso olhar é o contrário. Vamos ficar escondidos, vamos ficar distantes dessas pessoas, porque elas são um perigo, um risco. E o olhar de Jesus era o contrário. Vamos falar um pouquinho a respeito dos publicanos. Por que é que trouxe tanto problema para a caminhada de Jesus essa questão de estar alcançando publicanos? Olha lá. Dizia-se já naquela época que eles eram ladrões. Dizia-se com toda certeza que eles eram os piores ladrões. Mas haviam entre eles judeus que exerciam essa profissão, porque Roma contratava esses homens, os judeus, para exercerem esse tipo de trabalho, essa profissão. E quando isso acontecia, quando um desses judeus era contratado para fazer esse serviço, ele não podia recusar, ninguém podia dizer não para Roma. Nós já falamos sobre isso lá no início das aulas. Ninguém podia dizer não para Roma. Estão lembrados quando Simão Cirineu estava indo para o templo e Jesus estava no meio lá da Via Dolorosa carregando aquela cruz, todo ensanguentado, todo machucado. Ele cai no meio do caminho exausto, cansado, e os soldados romanos obrigam Simão a carregar a cruz. Por que é que Simão carrega a cruz? Porque ele foi obrigado, ele não podia dizer não. Ele ia dizer o que? Agora eu não posso, que eu estou indo para o templo, eu tenho que adorar, eu tenho que prestar culto. Não se dizia não para Roma. Então, quando esse judeu, ele é contratado para trabalhar, para exercer essa função de publicano, coletor de impostos. Publicano era aquele que coletava impostos. Quando esse judeu era chamado para fazer esse tipo de serviço, imediatamente os outros da sua sociedade, da sua volta, eles o desprezavam. Aquele homem já não tinha mais o mesmo círculo de amizades. Ele ficava afastado de todo mundo, ninguém queria se aproximar dele, ninguém falava com ele. Lembram de Zaqueu? Era exatamente isso. Ninguém se aproximava, falavam dele pelas costas, falavam para ele ouvir, falavam coisas para ele ouvir, o ladrão, isso e aquilo, para que ele ouvisse, se sentisse mal, se sentisse constrangido, humilhado, não é? Ninguém entendia que ele tinha que fazer aquele papel. As pessoas olhavam para ele, ladrão, está roubando de nós para dar para Roma, e ele tinha que fazer. Agora, quando dentre esses judeus que estavam ali exercendo aquele trabalho, tinha um com um caráter mais fraco, né, um desviozinho de caráter, aí se somava isso, piorava a situação, não é? Mas a verdade precisa chegar a todos, independente de quem seja. E Jesus tinha esse alvo, ele tinha essa missão para cumprir. Não vou desistir de ninguém. O meu alvo são os que estão doentes, né? Eles é que precisam de médico, não é aquele que está são. É o que está doente. Então é atrás deles que eu vou. E aí a gente começa a ver que os fariseus, os escribas da época, começam a perseguir Jesus, começam a criticar Jesus e seus discípulos porque andava com essas pessoas. Olha só, Jesus come com publicanos e pecadores, por isso os seus discípulos são questionados pelos fariseus. Lá em Mateus 9,13 a gente vai ver isso. Como assim? Ele come com pecadores? Jesus é acusado de ser amigo de publicanos e pecadores, porque ser publicano era sinônimo de ser pecador, porque todo publicano é ladrão, então é um pecador. Então, sempre que a palavra publicano aparece logo em seguida a palavra pecador. Publicano e pecador. Porque ele é um dos maiores pecadores. É uma classe acima, não é? Porque rouba de nós. Isso a gente vai ver lá em Mateus 11:19.
Jesus andava com publicanos e pecadores. Marcos 2,16 vai falar sobre isso. E entre os discípulos, caramba, o pior de tudo, entre os discípulos havia um ex-publicano. Jesus está passando pela rua e vê lá, olha, um publicano sentado colhendo impostos. E Jesus chama esse homem para ser um discípulo. E imediatamente ele larga tudo. Ele larga tudo e segue Jesus. Sabe por que ele larga tudo? Porque o chamado é irresistível, em primeiro lugar. A tal da graça irresistível. Ele não resiste. Segundo, porque um judeu ser publicano, ser considerado o pior dos pecadores, é vergonhoso demais, é desonroso demais. Ser considerado o pior de todos é terrível demais. Te afasta de todo mundo, ninguém quer ser seu amigo, ninguém quer andar com você. As pessoas viram a cara para você na rua, as pessoas dizem coisas terríveis para você, falam mal de você. Então, quando você se encontra com o Verbo encarnado, que é o próprio amor, diante de você, te estende as mãos e diz: olha só, eu não estou aqui para falar mal de você, para te julgar o pior. Eu não estou aqui para te afastar das pessoas que você ama. Pelo contrário, eu estou aqui para te apontar o caminho de volta para Deus. Sabe, eu estou aqui para dizer para você que você não é o pior dos pecadores. Estende as mãos e vem, segue-me. Deixa tudo isso para trás, porque tem um texto em Provérbios que diz que aquele que se arrepende e abandona os seus pecados, se arrepende e abandona. Abandonar é aquilo que você deixa para trás e não volta mais, você não olha para trás, você não quer saber mais. Isso é lindo. Esse coletor de impostos, imediatamente ele se levanta do seu posto e segue Jesus. Segue Jesus agora com uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova proposta de vida. E o mais importante, uma nova criatura. Isso é lindo, gente. É a coisa mais importante de tudo pra gente. Deus não está preocupado, Ele não está se importando com quem você foi, com o que você fez no passado. Foi macumbeiro, foi bruxo, foi sei lá o que você foi na sua vida. Assim como você também não sabe o que eu fui no meu passado. Ele não está preocupado com nada disso, não. Ele está preocupado com o que você vai... É te redimir, é te restaurar a sua comunhão com Deus, a sua vida, o caminho de volta para Deus. É isso que Ele quer. O teu passado ficou para trás, está esquecido, está morto, está apagado. O sangue dele, quando foi derramado na cruz, foi derramado para lavar os teus pecados, apagou. Mesmo que agora alguém queira dizer alguma coisa a respeito de você, do seu passado, de quem você foi, do que você fez, você tem lá escrito lá, o juiz assinou, a dívida está paga. Pode mostrar lá, até Telestai, não deve mais nada, está pago, a dívida foi paga, glória a Deus, nós não devemos mais nada, não tem mais nenhuma acusação que recaia sobre nós. O nosso passado foi cravado na cruz, os nossos pecados ficaram pregados na cruz. Porque quando Jesus saiu daquela cruz, quando Ele ressuscitou, todos os pecados ficaram enterrados, mortos, apagados, esquecidos. Ele ressuscitou como vitorioso. E Ele olha para nós agora como nova criatura, como filhos lavados e remidos no seu sangue. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse amor. Glória a Deus por esse perdão. Glória a Deus por essa oportunidade que nós tivemos de ser restaurados, de ser redimidos. Glória a Deus porque nós fomos ligados à videira. Glória a Deus porque a partir de hoje nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. A coisa mais linda que Deus pôde fazer pelo ser humano foi enviar o seu Filho amado Jesus para nos resgatar, para nos redimir, para nos dar uma nova consciência de quem nós somos. Não é de quem nós éramos, é de quem nós somos.
Lindo não é você dizer, eu fui um traficante. Lindo é você dizer, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas passadas, elas não me afetam mais. Isso que é lindo. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje eu sou filho, eu posso chamar de pai. Eu posso chamar esse Deus amoroso, esse Deus criador, soberano, de pai. Isso que é lindo. Então, queridos, a nossa aula termina aqui. Eu não programei esse final, mas foi uma coisa que me tomou. E eu quero dizer a vocês que cada aula que nós temos tido aqui, ela tem tido um aspecto diferente. Se vocês perceberem, assistam as aulas que vocês vão ver. Cada aula teve um aspecto diferente. E eu sou muito grata a Deus por isso. Porque Deus trata com a gente em coisas que a gente até já tinha se esquecido. Eu sou muito grata a Deus. E eu quero dizer a vocês que não desistam. A gente não sabe como é que vai ficar o próximo semestre, o que vai acontecer. A gente não sabe se a gente vai ter condição de retornar com aulas presenciais ou não. Tudo vai depender de muita coisa. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, independente de como vai continuar, como vai ser, se a gente vai ter aula online, o que a gente vai planejar daqui para frente, independente de qualquer coisa, não desistam, não desistam. E eu quero pedir a vocês, com muito amor, que vocês leiam o livro de Esdras durante esse período de recesso. Por quê? Eu já tinha pedido para vocês lerem Neemias, mas leiam o livro de Esdras, porque nós vamos começar no próximo semestre com a matéria de hermenêutica que eu vou aplicar para vocês. E nós vamos precisar ler o livro de Esdras antes para a gente poder entrar com o pé direito, tá? Para a gente poder entender muitas coisas que vão ser faladas ali, a gente vai precisar ter conhecimento disso. Tá? Então leiam em casa com paciência, com calma. Não é um livro grande, então dá pra gente ler um capítulo por dia, dá pra gente meditar um pouquinho nesse livro, tá bom? Eu vou disponibilizar os materiais para vocês daqui a pouco, as aulas, e que vocês tenham um restante de dia abençoado, uma tarde cheia da presença de Deus, que a noite seja uma noite onde vocês sintam Deus falando com vocês, as suas necessidades sejam supridas pelo grande Deus, e que cada uma das suas ansiedades, das suas aflições sejam refrigeradas pelo Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe sua casa, seus negócios, sua família, tudo que vocês fizerem, os seus projetos, que sejam os projetos do Senhor. Que você tenha sonhos do Senhor. Que o Senhor esteja na sua vida em tudo que você fizer. Lembre-se, é tudo dele, para ele e por ele. Amém? Fiquem com Deus e que o Senhor os abençoe grandemente. Um abraço para todos.